Olá, como vai você? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Meu apelido é Noronha, eu sou um pesquisador. Eu estudo e pesquiso a TDI. A TDI, que é a teoria do designer inteligente. Qual é a função da TDI como teoria? A função da TDI como teoria é estudar e detectar ação inteligente na natureza e no cosmos, né? No planeta, no universo. Estudar e detectar aonde tem uma ação inteligente. Ela é uma teoria científica. E eu sou um estudante, um pesquisador e um propagador da TDI na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, Brasil. Hoje eu vou falar sobre um dos pilares da TDI, que é o princípio antrópico, o ajuste fino do universo, que todo pesquisador, estudante dessa área, dessas teorias de origens, deve conhecer. Eu vou usar como fonte o livro Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do apologista Norman Geisler. Vamos lá então? O alcance da precisão do universo faz o princípio antrópico ser talvez o mais poderoso argumento para a existência de Deus. Não se trata simplesmente de haver algumas constantes definidas de maneira bem aberta, que talvez tenha aparecido por acaso. Não. Existe mais de 100 constantes definidas com bastante precisão, que apontam definitivamente para um projetista inteligente. Eu vou falar de algumas dessas constantes e você marque, anote aí, né? Eu recomendo alguns livros. Eu recomendo você comprar e ler o livro do Marcos Eberle, Fomos Planejados, e também do Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. Marque o nome desses dois livros, que são livros que vai ajudar você no estudo do designer, sobre a teoria do designer inteligente. Nesse vídeo nós estamos abordando o princípio antrópico, o ajuste fino do universo. Eu vou estar falando sobre algumas constantes aqui. Se a força centrífuga do movimento planetário não equilibrasse precisamente as forças gravitacionais, nada poderia ser mantido numa órbita ao redor do Sol. Se o universo tivesse se expandido numa taxa de 1/1000º mais lento do que aconteceu, a expansão teria parado e o universo desabaria sobre si mesmo, antes que qualquer estrela pudesse ser formada. Se tivesse se expandido mais rapidamente, então as galáxias não teriam sido formadas. Se os níveis de vapor da água na atmosfera fossem maiores do que agora são, um efeito estufa descontrolado faria as temperaturas subirem a níveis muito altos para a vida humana. Se fossem menores, um efeito estufa insuficiente faria da Terra ficar fria demais para a existência da vida humana. Se a espessura da crosta terrestre fosse maior, seria necessário transferir muito mais oxigênio para a crosta para permitir a existência de vida. Se fosse mais fina, as atividades vulcânicas e tectônicas tornariam a vida impossível. Se a taxa de descarga atmosférica, raios, fosse maior, haveria muita destruição pelo fogo. Se fosse menor, haveria pouco nitrogênio se fixado no solo. Se houvesse mais atividade sísmica, muito mais vidas seriam perdidas. Se houvesse menos, os nutrientes do piso do oceano e do leito dos rios não seriam reciclados de volta para o continente por meio de sublimação tectônica. Sim, até mesmo os terremotos são necessários para a vida como a conhecemos. Essas são as constantes, né? Então tem mais de 100. Eu estou lendo algumas aqui. Se Júpiter não tivesse em sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. O campo gravitacional de Júpiter agiria como aspirador de pó cósmico, atraindo asteroides e cometa que de outra maneira atingiriam a Terra. Aí eu pergunto, todas essas constantes, né, toda essa ação, toda essa precisão
Poderia vir de aleatoriedade? Poderia vir do acaso? Poderia vir de processos cegos, não guiados? Não. Tem uma mente inteligente que planejou toda essa ação. Precisa todo esse ajuste fino no universo para que nós vivêssemos bem no planeta chamado Terra, né? Nessa nossa Via Láctea. Então, se Júpiter não estivesse em sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. O campo gravitacional de Júpiter age como um aspirador de pó cósmico, atraindo asteroides e cometa que de outra maneira atingiriam a Terra. No ano de 1994, depois você vai pesquisar no YouTube, porque tem bastante artigo lá. Em 1994, um cometa chamado Schumacher Level 9, ele caiu em Júpiter. E segundo alguns pesquisadores, a maioria, né, que pesquisou e estudou, inclusive o Schumacher Level 9, conta que a queda desse cometa, que ele fragmentou em alguns pedaços, senão ele viria e atingiria, né, a Terra. Abriu uma cratera, um buraco que caberia 8 planetas Terra. Então, como a constante aqui falou, se Júpiter não tivesse na sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. Em 1994, caiu o Schumacher Level 9 em Júpiter, abrindo uma cratera que caberia 8 planetas Terras. Aí eu pergunto, é um acaso isso? É aleatoriedade? Processos cegos não guiados que fez com que esse cometa chamado Schumacher Level 9 fragmentasse e se desviasse da Terra? Não, foi uma precisão, foi um ajuste fino. Assim como engenheiros espaciais, eles ajustam uma nave espacial para quando ela for no espaço, ela estiver em perfeita habilidade para estar tanto navegando no espaço, como os tripulantes estarem bem acomodados. Então, sempre, quando acontece uma ação inteligente, tem, né, o ajuste fino. E houve aí um ajuste fino do universo, o princípio antrópico, o ajuste fino, que fala, que nos ensina a respeito desse tema que a ciência nos traz. Então é muito importante a gente ler, estudar, pesquisar. Eu convido você a pesquisar e a estudar a teoria do design inteligente. E um dos pilares dela é o princípio antrópico, que traz o ajuste fino do universo. Então vai lá, pesquisa lá no YouTube, lá, o Schumacher Level 9, em 1994, que houve essa queda aí, porque senão ele atingiria em cheio o planeta Terra e nós não estaríamos mais aqui. O ganhador do prêmio Nobel, Arnold Penzias, um dos descobridores da radiação posterior ao Big Bang, expôs as coisas da seguinte maneira: a astronomia nos leva a um acontecimento único, o universo que foi criado do nada e cuidadosamente equilibrado para promover com exatidão as condições requeridas para a existência da vida. Na ausência de um acidente absurdamente improvável, quer dizer, o acaso, as observações da ciência moderna parecem sugerir um plano por trás de tudo, ou, como alguém poderia dizer, de algo sobrenatural. Por isso que o princípio antrópico, como diz aqui, né, a precisão do universo faz o princípio antrópico ser talvez o mais poderoso argumento para a existência de Deus. Não se trata de simplesmente haver algumas constantes definidas de maneira bem aberta, que talvez tenha aparecido por acaso, né? Do nada. Não, existe mais de 100 constantes definidas com bastante precisão que apontam definitivamente para um projetista inteligente. Deus abençoe, fique com Deus. Jefferson Noronha sempre passando nas redes sociais, deixando um vídeo a respeito de conhecimento teológico, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Foi então o ajuste fino do universo, o princípio antrópico. E eu vou colocar um vídeo aí para você agora compreender melhor esse tema, esse assunto que faz parte da TDI, a teoria do designer inteligente, a teoria de detectação
Mentes inteligentes fazem coisas inteligentes. Fica com o vídeo aí. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso, um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração do seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado à 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso, não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessário. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de, eventualmente, surgirem alguns que permitem vida. No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado,
medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.